enfrentando bárbaros e usurpadores nas fronteiras e súditos rebeldes em Roma. No século III, o imperador Aureliano voltou-se para o Deus dos soldados em busca de ajuda e conseguiu restaurar o império. Mas foi assassinado antes da situação se estabilizar, deixando o império em perigo novamente. Nos dias conturbados do final do Império Romano, muitos lutavam pelo poder. Um homem emergiu do caos, eliminando os rivais e unindo o império sob o sinal de um novo Deus. Seu nome era Constantino, e nada o impediria de salvar o império em declínio. Roma, ascensão e queda de um império. Constantino, o Grande. Preparem-se! Peguem as armas! Nós vamos vencer! No século III, Roma enfrentava lutas internas e invasões bárbaras. Mas em 295 d.C., surgiu um novo e poderoso imperador para salvar o império. Seu nome era Diocleciano. O que Diocleciano optou por fazer foi lidar com diversas preocupações e vários desafios que o império enfrentava no terceiro século. Um novo elemento de Diocleciano foi a redefinição da defesa das fronteiras. O imperador Diocleciano criou um exército móvel sempre disponível a enviar reforços para as fronteiras vulneráveis. Um dos soldados mais capazes era o jovem Constantino, de 17 anos. Ele era um soldado que se destacava, isto é, ele era muito corajoso na batalha e realizava todo tipo de feitos muito ousados. Os sinais da grandeza de Constantino não passaram despercebidos. Diocleciano mantinha o jovem soldado por perto, demonstrando o desejo de preparar Constantino para uma posição de poder no império. Diocleciano também dividiu o império entre 4 co-imperadores. Um na Ilíria, outro na Itália, o pai de Constantino na Gália e o imperador Diocleciano na Nicomédia, situada na Ásia Menor. Nicomédia, 302 d.C. Diocleciano sabia que os co-imperadores podiam se rebelar. Por isso, manteve os filhos deles em sua corte, inclusive Constantino, treinando-os como soldados sob vigilância estrita. Constantino foi enviado para a corte de Diocleciano para obter a educação certa para um membro da classe superior, educação literária e educação filosófica. Ele aprendeu grego, que não sabia ainda, mas o mais importante foi sua educação militar. Venha cá. Porém, a vida de Constantino na corte não era fácil. Diocleciano reinava com mão de ferro como imperador e como figura paterna. Ele começou a reinar cada vez mais por meio de toda uma série de éditos extremamente moralizadores e estritos, dizendo às pessoas o que fazer, falando como ser o melhor cidadão e assim por diante. Leve esta oferenda. Vá. Diocleciano exigia que todos, inclusive Constantino, fizessem sacrifícios, pois, acima de tudo, Diocleciano acreditava que a unidade do império dependia dos deuses pagãos. Acima de tudo. Mas outra religião está atraindo os romanos e ameaçando os planos de Diocleciano. Seus devotos adoram Jesus Cristo, o Filho de um novo Deus. A igreja cresceu em devotos e também ficou muito rica. E na época tinha muitas propriedades. A igreja era uma instituição que florescia no Império Romano. Diocleciano acreditava que essa instituição era uma ameaça a Roma. Ele se preocupava muito com a saúde do Estado. A força de Roma estava ligada com a religião romana. E os cristãos ameaçavam isso. Os cristãos haviam sido tolerados por quase 40 anos. Constituíam uma grande porcentagem
da população das cidades. E certamente havia cristãos no exército e também na corte imperial. Sigam o exemplo de Jesus e amem a Deus, irmãos. Acima de tudo. Diocleciano exigiu que todos os soldados do império oferecessem sacrifícios aos deuses romanos, mas muitos cristãos se recusaram. Diocleciano acreditava que tudo o que interferisse com a proteção dos deuses romanos era uma ameaça genuína ao Estado e poderia destruir o império. Poderia destruir o Estado e, pelo interior, era assim que ele via os cristãos no exército. A desobediência ao édito imperial era punida com a morte. Constantino era forçado a testemunhar essa brutalidade e percebia o medo e a discórdia que as reformas de Diocleciano provocavam. Não demorou para que a discórdia se espalhasse além do exército. Em 303 d.C., o imperador Diocleciano emitiu um édito que iniciou a grande perseguição contra os cristãos. A emissão do édito da perseguição provocou uma cultura de crueldade administrativa. Os oficiais romanos que aplicavam o édito quando encontravam resistência deviam levar os acusados ao tribunal, torturá-los para obter provas e obrigá-los a renunciar publicamente ao cristianismo. A grande perseguição marcou o início da Era dos Mártires. Todos os cristãos que proclamassem sua fé em público eram condenados à morte. De muitas maneiras, a perseguição de Diocleciano foi muito além das anteriores. Um imperador romano chegou muito perto de destruir o sistema. É provavelmente por isso que tantos mártires adorados pela igreja cristã foram obrigados a sofrer por Cristo durante o reinado de Diocleciano. Nicomédia, 305 d.C. Apesar de não concordar com as perseguições, Constantino tinha de se curvar ao homem que podia definir seu futuro. Mas quando Diocleciano adoeceu e renunciou, Constantino ficou surpreso ao ser afastado da sucessão. Diocleciano parecia perceber que Constantino podia ser uma ameaça. Constantino lutara com Diocleciano e fizera um bom trabalho nas batalhas. As fontes dizem que, no fim de sua vida, Diocleciano havia, de fato, prendido Constantino em sua corte. Isso para impedir que ele voltasse à corte de seu pai e comandasse os exércitos dele. Porém, sem nada que o prendesse ao Oriente, Constantino resolveu dirigir seu destino e fugir ao jugo de Diocleciano. Constantino viajou da Nicomédia para Bolonha, na Gália, a fim de encontrar o pai que governava a Espanha, Gália e a Britânia. O imperador Constâncio, pai de Constantino, estava velho e doente e sentia a falta do filho. Mas em 305 d.C., Constantino reencontrou-se com o pai, um homem cuja natureza era mais similar à sua do que a de Diocleciano jamais fora. Constâncio, pelo que sabemos no Ocidente, era muito mais relaxado em sua forma de governar e ele certamente descobriu que era possível ignorar alguns dos éditos de Diocleciano. Que bom te ver, meu pai. Seja bem-vindo. Constantino descobriu que o pai era um líder compassivo e Constâncio viu que seu filho era um homem que algum dia poderia assumir o trono. Quando o imperador Diocleciano renunciou em 305 d.C., Constantino ficou livre para viajar ao Ocidente e se juntar a Constâncio, seu idoso pai. Um dos 4 co-imperadores romanos, Constâncio governava a Espanha, Gália e Britânia,
ameaçada pelos bárbaros pictos. Em 305 d.C., ele e Constantino foram de Bolonha para a Britânia para sufocar a rebelião. Os pictos eram uma tribo feroz do território onde hoje fica a Escócia e que atacava a Britânia. Eles eram um sério desafio em batalha para Constantino e seu pai. Esses vizinhos bárbaros do século IV eram mais bem organizados do que haviam sido em gerações anteriores. Os exércitos romanos enfrentaram batalhas mais difíceis do que antes na Europa. Para piorar as coisas, a saúde do imperador Constâncio estava abalada. O fato de um imperador que claramente estava doente na época em que foi com o filho enfrentar o perigo dos pictos ter ido nesta campanha é outra indicação de como a ameaça era séria. Com a doença do imperador, coube a Constantino liderar as tropas do pai e garantir a vitória na batalha. Quando Constantino juntou-se ao pai no Ocidente, Constâncio garantiu que ele assumisse um lugar nos altos escalões de comando, que lutasse com o exército, que os soldados o conhecessem e que ele tivesse em um lugar natural na administração do Império Ocidental. Essa sempre foi a expectativa de Constâncio. Com seus feitos militares, Constantino conquistou a lealdade do exército, mas a vitória não pôde salvar a vida do pai que Constantino havia acabado de conhecer. York, Britânia, 306 d.C. Quando seu pai morreu, o exército admirava Constantino, e ele foi imediatamente proclamado imperador. De certo modo, isso é um evento natural. Era um exército que conhecia o pai de Constantino, que respeitava o pai de Constantino e que conhecia o filho também. Eles sabiam o que esperar de Constantino. Em um império em que a morte de um governante costumava provocar violência e jogos de poder, a proclamação de Constantino foi pacífica e tranquila. Quando os francos atacaram a Gália em 306 d.C., Constantino foi para o sul para lutar contra eles e enfrentar seu primeiro desafio como imperador. Os francos compreenderam que a morte de Constâncio era uma oportunidade e quiseram aproveitá-la. Porém, Constantino demonstrou muita capacidade como comandante e impediu essa invasão. Constantino não demorou para provar seu valor como imperador. O imperador devia comandar pessoalmente o exército e, com frequência, devia comandar na frente de batalha. Constantino parece ter sido um soldado de frente de batalha muito capaz. Ele era visto liderando as cargas de cavalaria nas batalhas e era muito hábil na tática. Ele também era inteligente e sabia que para se estabelecer no poder precisava da confiança do povo. A captura dos líderes francos foi a oportunidade perfeita para isso. Constantino desfilou com os prisioneiros bárbaros pelas ruas de Trier, na Alemanha atual, para mostrar ao povo que ele os protegeria. Constantino sabia que o objetivo principal de qualquer imperador, se quisesse se manter no poder, era lutar contra os bárbaros. Então Constantino fez isso em grande estilo. Ele lutou contra qualquer imperador. Se quisesse se manter no poder, era lutar contra os bárbaros. Então Constantino fez isso em grande estilo.
Ele lutou contra os francos e temos evidências de que ele capturou alguns reis francos que foram exibidos pelas ruas da cidade para agradar ao povo da Gália. Por fim, os bárbaros foram atirados às feras, enviando uma mensagem clara de que Constantino não toleraria ameaças ao Império Romano. Mas em 306 d.C., o Império foi ameaçado por um usurpador chamado Maxêncio, que tomou o poder em Roma, proclamou-se imperador e controlou a Itália e o norte da África. O usurpador Maxêncio conseguiu apoio ao prometer diminuir impostos e distribuir grãos ao povo de Roma. Como Constantino, ele era filho de um ex-co-imperador. Constantino foi proclamado imperador pelas tropas em julho de 306 e Maxêncio ficou em Roma, pensando, bom, ele é imperador, eu também quero ser imperador. E então o que houve é que no final de 306, ele se proclamou imperador. Mas ao contrário de Constantino, Maxêncio não tinha direito ao trono. Ele atacou, aprisionou e assassinou o legítimo co-imperador da Itália. Não demorou para que o povo descobrisse que suas promessas eram mentiras. Em 311 d.C., os romanos se revoltaram quando os grãos e os cortes nos impostos só beneficiaram os ricos. Os cidadãos comuns tinham de roubar para sobreviver. Maxêncio não era um líder popular. Ele era um líder muito cruel. Abafava as revoltas com muita violência. Circulavam boatos de que ele seduzia as filhas dos senadores, havia problemas com o suprimento de grãos e os impostos haviam aumentado ainda mais. A revolta desesperada do povo de Roma foi uma oportunidade para Constantino. Para salvar o povo de Roma e expandir seu domínio para a Itália, Constantino foi da Gália para Milão a fim de firmar um acordo com outro co-imperador, Licínio. Milão, Itália, 311 d.C. O acordo visava consolidar o poder. Vou lhe mostrar o mapa. Combinado? Então está combinado. Para selar a aliança, Licínio casou-se com a irmã de Constantino. Bem-vinda. Constantino soube jogar. Ele era uma pessoa extremamente ambiciosa e não havia um caminho para o poder que ele não soubesse abrir. Isso significa que no início ele fez todo tipo de manipulação para conseguir se manter no poder. Licínio e Constantino enganaram o co-imperador do Oriente dizendo que apenas queriam derrubar Maxêncio. Este é um bom plano. Constantino quis tirar vantagem da situação e começou a chamar Maxêncio de imperador ilegítimo e usurpador. Constantino justificou a invasão contra Maxêncio como uma luta necessária para expulsar um tirano da cidade de Roma. Mas quando Roma foi conquistada, Constantino e Licínio lutaram para assumir o controle de todo o império. Em 306 d.C., quando o usurpador Maxêncio tomou o poder em Roma, Constantino aliou-se ao ambicioso co-imperador Licínio, buscando destruir Maxêncio e dividir o império entre eles. Enquanto Licínio defendia a fronteira norte do império contra os invasores bárbaros, Constantino marchou para Roma, sitiando a cidade onde Maxêncio se escondia. Dentro das muralhas de Roma, Maxêncio, um pagão devoto,
baseou sua estratégia nas vísceras de cordeiro lidas pelo sacerdote. Quando se tratava de uma luta, Maxêncio queria ter algum tipo de proteção divina e seguiu os procedimentos que qualquer bom imperador romano seguiria para obter proteção. Desesperado para saber se deveria esperar por Constantino ou enfrentá-lo em batalha, Maxêncio buscou orientação nas profecias sibilinas. Uma das fontes que Maxêncio consultou foram as profecias sibilinas, que eram livros de profecias mantidos pelas associações de sacerdotes romanos. E os sacerdotes investigavam determinadas questões consultando um oráculo. Bom, esse foi um oráculo que lhe disse que um inimigo de Roma morrerá hoje. Por essa razão, parece que Maxêncio mudou seu plano e tomou a decisão de não esperar por Constantino. Ele preferiu enfrentar Constantino em batalha. Supondo que Constantino fosse o inimigo de Roma mencionado no oráculo, Maxêncio preparou-se para a guerra. Preparem-se! Nós vamos vencer! Enquanto isso, Constantino preparava-se para enfrentar Maxêncio no campo de batalha. Sabendo que suas tropas eram em menor número, Constantino estava inquieto. Constantino começou a ficar preocupado com a força de seu exército. E sabemos que ele rezou para que algum deus o ajudasse e recebeu uma visão como resposta. E Constantino interpretou a visão como sendo cristã. O historiador Eusébio de Cesareia registrou o que aconteceu conforme lhe foi contado pelo próprio Constantino. Ao redor do meio-dia, quando começava o entardecer, ele viu nos céus o sinal de uma cruz luminosa. Ela estava acima do sol e tinha a inscrição: "Conquiste com isto". O que ele afirmou ter visto era um símbolo que parecia ser uma cruz com um tipo de P no alto, mas com as letras Kairo, que eram as duas primeiras letras do nome de Cristo em grego. E existem outras fontes que dizem que ele também ouviu uma voz ao mesmo tempo que disse que ele conquistaria com esse sinal. Peguem as armas! Constantino ordenou aos soldados que colocassem Cairo em seus escudos e estandartes, transformando o símbolo cristão de objeto de perseguição em sinal de honra. E assim lutaremos! Nunca desistam! Constantino assumiu o Deus que anteriormente fora rejeitado como sua força divina, como seu poder de vitória. Ao assumir o Deus cristão que havia sido perseguido pelos imperadores anteriores, Constantino fez algo muito revolucionário. Com a conversão, Constantino transformou a batalha contra o pagão Maxêncio em um teste de religiões. Constantino encontrou Maxêncio na ponte Milvio, que cruza o rio Tibre, e era o único obstáculo entre Constantino e a estrada que levava a Roma. Embora em menor número que o exército de Maxêncio, os soldados de Constantino, marcados com a cruz de Cristo, enfrentaram a batalha com coragem. A batalha da Ponte Milvio foi muito importante. As forças foram dispostas uma contra a outra e, apesar das vantagens numéricas, o exército de Maxêncio foi empurrado por Constantino para o rio. Nunca desistam! O destino de Maxêncio foi selado nas margens do rio Tibre. Constantino forçou Maxêncio a lutar com o Tibre nas costas. Era uma posição terrível para estar e, conforme as forças de Constantino pressionaram, o exército de Maxêncio se dispersou. Sem opção, o usurpador Maxêncio fugiu com seus homens e tentou atravessar o rio Tibre a nado. Mas a armadura pesada impediu que Maxêncio sobrevivesse ao rio.
Dias mais tarde, seu corpo inchado foi retirado do Tibre, comprovando a queda do regime usurpador. Constantino obteve uma importante vitória na Ponte Milvio, que eliminou a oposição de Maxêncio e deu a Constantino o controle de metade do império, inclusive da rica província da Itália. O destino de Maxêncio era um lembrete da força de Constantino e do que esperava aqueles que ousassem opor-se a ele. Constantino deu-se ao trabalho de dragar o corpo para desfilar com a cabeça por Roma e depois enviá-la ao norte da África para mostrar que o imperador estava morto e que Constantino tinha assumido o poder. A vitória sobre Maxêncio também provou a Constantino que o deus cristão era mais poderoso que os deuses pagãos do inimigo. Com a derrota de Maxêncio, todo o Império Ocidental pertencia a Constantino. Como combinado, ele deixou o Oriente para Licínio. Milão, Itália, 313 depois de Cristo. Eles se encontraram em Milão, onde Constantino e Licínio confirmaram o apoio mútuo por meio do casamento. Constantino decidiu ligar-se a Licínio ou ligar Licínio à sua causa. Ele chamou uma de suas irmãs, Constância, e a casou com Licínio, que considerava esse o modo natural de fazer uma aliança. Bom, para começar, o próprio casamento realmente marca o ponto em que os dois, Constantino por um lado e Licínio pelo outro, concordavam nas políticas. Uma dessas políticas refletia a conversão de Constantino ao cristianismo. Os dois imperadores conversaram sobre como dividiriam o poder entre si. Um elemento nessa decisão era estender a tolerância ao cristianismo por todo o império. Licínio não era cristão, mas concordou com Constantino em interromper a perseguição no império. O acordo funcionou por algum tempo, mas uma aliança nascida da ambição é frágil. E Constantino reconheceu que seu co-imperador era seu maior rival. Depois de formar uma aliança com o imperador Licínio, Constantino derrotou o usurpador Maxêncio. Convencido de que o deus cristão lhe deu essa vitória, Constantino demonstrou sua gratidão. Pela primeira vez em 10 anos, os cristãos puderam rezar livremente e pela primeira vez na história, o imperador era cristão. Constantino se converteu ao cristianismo e, então, levou muito a sério a tarefa de defender a igreja cristã. Sua família, inclusive seu filho e herdeiro Crispus, também se converteu. Constantino não só estendeu a tolerância à igreja cristã, mas favoreceu bastante os cristãos no território que controlava. Em 313 depois de Cristo, Constantino e Licínio emitiram em conjunto o Édito de Milão, conforme descreve o historiador Lactâncio. Garantimos aos cristãos e a todos a liberdade de seguir a religião que desejarem, para que todas as divindades no céu sejam veneradas e favoreçam a nós e aos que se encontram sob nosso poder. Nos anos que se seguiram, o relacionamento de Constantino e Licínio se deteriorou. Conforme Licínio lutava pelo domínio do Oriente, sua sede de poder aumentava. Constantino e Licínio se deteriorou. Conforme Licínio lutava pelo domínio do Oriente, sua sede de poder aumentava.
Licínio continuou agindo a seu próprio modo, como se estivesse no Oriente, mas Constantino não confiava nele. A tensão entre eles aumentou. Depois de 9 anos de governo comum, os dois imperadores quiseram controlar todo o império. Essa rivalidade iria provocar uma guerra civil em Roma. No Oriente, os cristãos foram vítimas do conflito crescente. Como apoiavam o imperador cristão Constantino, eles passaram a ser uma ameaça a Licínio e pagaram um alto preço. Uma das consequências foi o reinício da perseguição. E a razão para isso foi muito simples. Constantino era conhecido como um defensor dos cristãos. E os súditos cristãos de Licínio pareciam ser uma quinta coluna. Pareciam inimigos de Licínio em seus territórios. E assim, ele os perseguiu. Igrejas e livros sagrados foram destruídos. E o mesmo aconteceu à aliança entre Licínio e Constantino. A perseguição aos cristãos deu a Constantino, um governante experiente de meia-idade, o pretexto para atacar Licínio. Então ele rapidamente ordenou que seu exército marchasse para o Oriente. Constantino era um líder muito efetivo da cavalaria e sempre ficava à frente da cavalaria, movendo-se ao redor dos flancos do inimigo. Certamente fez isso com Licínio. Crispus, filho e herdeiro de Constantino, lutou ao lado do pai e provou seu valor na batalha. Ambos obrigaram Licínio a recuar. Constantino e Crispus perseguiram Licínio de Adrianópolis para Bizâncio e até Crisópolis, onde ele opôs a resistência final. Em 324 d.C., com todo o império em jogo, Constantino e Crispus enfrentaram Licínio lado a lado. Crispus herdou a habilidade do pai no campo de batalha. Crispus era um outro gênio militar. Sem sua ajuda, a vitória contra Licínio talvez não tivesse acontecido. Constantino e Crispus devastaram o exército de Licínio, lutando novamente sob a égide do deus cristão. A Batalha de Crisópolis acabou antes de começar. Constantino conseguiu levar seu exército para o território de Licínio sem nenhuma resistência efetiva. Seu exército tinha sido vitorioso com facilidade em várias batalhas. A resistência de Licínio parece ter sido mínima. A vitória na batalha final deu a Constantino o controle sobre todo o império. Como descreveu Eusébio de Cesareia. As regiões do Oriente uniram-se às do Ocidente e todo o Império Romano passou a ter um único governante supremo. Aprisionado na Nicomédia, Licínio enfrentou uma punição cruel. A única testemunha foi sua esposa, a irmã de Constantino. O relacionamento com Licínio é interessante. Licínio é lembrado como seu cunhado. A esposa de Licínio suplicou por clemência para o marido. E, no princípio, Constantino parecia inclinado a ser clemente. Eles jantaram juntos, mas Licínio foi exilado e depois foi executado. Eu quero sair daqui, me ajudem! Apesar das súplicas da esposa, a execução de Licínio foi rápida e sangrenta, mostrando que Constantino não tinha piedade nem diante de sua família. Com a morte de Licínio, Constantino passou a governar todo o império e pretendia transformar seu filho Crispus vice-imperador no Ocidente. Bizâncio, 324 d.C.
Como co-imperador, Crispus conhece os planos do pai para uma nova capital cristã no Oriente, a ser localizada em Bizâncio. Depois de Constantino conquistar o Império, ele queria criar uma cidade totalmente nova, com o seu próprio nome. E então fundou Constantinopla, em um local estratégico, a meio caminho das fronteiras mais importantes. Ele optou deliberadamente por fundar uma nova cidade sem associação com os imperadores pagãos. Era uma cidade que não tinha nenhuma tradição rival, era uma cidade cristã. Mas enquanto seus sonhos se realizavam, surgiram problemas entre Fausta, a esposa de Constantino, e seu filho Crispus. Constantino tinha 4 filhos. Crispus era filho de sua primeira esposa e os outros 3 eram filhos de Fausta, sua segunda esposa. E não havia como evitar algum tipo de tensão entre os 2 grupos, especialmente por parte de Fausta, porque ela desejava o melhor para seus filhos e considerava Crispus como um obstáculo. Invejosa do poder concedido a Crispus no Ocidente, Fausta estava determinada a conseguir poder para seus filhos a qualquer custo. Os maiores segredos da Terra. Você não pode pensar em subir só. Constantino, auxiliado por seu filho Crispus, derrotou o rival Licínio e uniu todo o império sob a nova fé cristã. Porém, essa unidade não demorou a ser ameaçada por distúrbios provocados por dissidências internas da Igreja Cristã. A situação entre os cristãos no Império do Oriente era de grande agitação. Havia uma controvérsia acirrada sobre a natureza de Cristo, que também estava ligada à questão de quem deveria comandar a Igreja do Oriente. Bispos rivais incitavam ataques a outros cristãos com crenças diferentes. Tal violência não era vista desde as perseguições, mais de 20 anos antes. Em busca de uma solução, Constantino exigiu que as autoridades da igreja acabassem com a controvérsia sangrenta. Podemos fazer assim? Pode sim, eu concordo. Então ele convocou um concílio de mais de 300 bispos e marcou o encontro na cidade de Niceia. A tarefa deles era chegar a uma única definição do que os cristãos acreditavam. O resultado foi o Credo Niceno, uma declaração de fé que existe há mais de 1.600 anos e ainda é recitado atualmente em todo o mundo. Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho único de Deus, nascido do Pai. Assim vai ser melhor. Mas nem todos concordavam com essa definição de crença cristã. E isso acabou provocando muitos problemas, porque significava que os cristãos rivais, as crenças cristãs rivais, ficaram constantemente lutando pela preferência imperial pelo resto do século. Isso também significou que os imperadores deixavam de lado os outros assuntos do governo para lidar com as rivalidades entre os diferentes bispos cristãos. Podemos fazer assim? Pode sim, eu concordo. Talvez isso tenha cegado Constantino para uma rivalidade muito mais próxima. Em 326 d.C., sua esposa Fausta atacou a integridade de seu filho Crispus. Crispus era o filho mais velho de Constantino, de um casamento anterior e, portanto, não tinha a mesma mãe que seus meio-irmãos menores. É bastante claro que havia uma intensa rivalidade entre ele e os 3 meio-irmãos. Entenda. Como parte de seu plano, Fausta disse a Constantino que Crispus havia tentado seduzi-la. Isso é imperdoável! As coisas não iam bem para Crispus. Fausta queria tirar Crispus do caminho logo para que seus filhos legítimos pudessem herdar sem a ameaça de Crispus.
Constantino não percebeu que fora traído pela esposa e não pelo filho, e ordenou que Crispus fosse executado. Pola, 326 d.C. Aprisionado em Pola, na Croácia atual, Crispus reafirmou sua inocência. Embora não fosse ouvido, ele tinha um defensor junto a Constantino. Constantino foi aconselhado por sua mãe Helena, que achava que a própria Fausta havia inventado esse plano, fingindo ter sido violada ou ter sido seduzida por Crispus, de modo a que ela, Fausta, pudesse promover os interesses de seus filhos. Constantino agira de modo impulsivo e sabia disso. Fausta pagou com a vida por sua traição, mas era tarde demais para Crispus. Os guardas da prisão já tinham recebido ordens para executar o filho do imperador. Não sabemos exatamente o que aconteceu, mas foi um golpe terrível para o Império Romano que Crispus fosse sacrificado no altar da história. Constantino ficou só com sua própria consciência. Como penitência, Constantino passou os últimos anos de sua vida construindo igrejas em Jerusalém, Belém, Constantinopla e Roma. Roma, 330 d.C. Uma das igrejas mais magníficas foi construída no local do túmulo de São Pedro, em Roma, um lugar de peregrinação para os cristãos até hoje. Constantino é mais conhecido pelas igrejas. Essa é uma indicação tanto de suas políticas pró-cristãs quanto de seu apego à fé cristã. Recusando-se a mudar de fé apesar das constantes desavenças, Constantino dirigiu pessoalmente a construção da Basílica de São Pedro. É uma explosão extraordinária de arquitetura de um modo que não existia antes no Império Romano. A diversidade de planos pode ser explicada pela variedade de arquitetos que Constantino envolveu no trabalho e provavelmente por suas próprias ideias. Ele se envolveu em quase todos os projetos e era um homem que realmente tinha ideias próprias sobre a construção. Podemos fazer assim? Pode sim, eu concordo. Constantino esperava que a devoção no final da vida apagasse todos os seus pecados. Constantino sabia que seu dia não tardaria. Idoso e doente, ele finalmente foi batizado em 337 d.C. Fazia sentido que Constantino adiasse o batismo, porque os imperadores tinham uma tarefa perigosa e dura, e algumas vezes tinham de fazer coisas difíceis e pecaminosas. Isso em consequência de sua posição. E fazia sentido adiar o batismo até o fim da vida, pois as coisas perigosas e pecaminosas seriam lavadas antes da morte. Atormentado pelos pecados, Constantino queria apenas morrer com uma consciência limpa e purificada pelo batismo. No final de sua vida, Constantino era mais ou menos um tipo de visionário que, na época em que foi batizado, queria deixar as vestes imperiais e viver isolado como religioso. Finalmente, Constantino encontrou a paz na fé que professou por toda a vida. Sei que sou realmente abençoado, agora que fui merecedor da vida imortal e que recebi a luz divina. Constantino morreu em maio de 337 d.C., após 30 anos de governo. Merecedor da vida imortal e que recebi a luz divina. Constantino morreu em maio de 337 d.C., após 30 anos de governo.
Constantino teve muito sucesso como imperador e muito sucesso como líder militar. Ele foi um homem que abriu seu caminho para o poder usando a pura ambição. E sempre que preciso, usou essa ambição para alcançar a vitória. Por toda a vida, Constantino lutou para manter unido o Império Romano sob a nova religião, mas nem mesmo a fé poderia salvar o Império.